Olá pessoal, beleza? Estamos dando início aqui ao nosso capítulo 12, que esse encerra o nosso curso com os assuntos aí relacionados à lógica binária, né? As portas lógicas, tabela verdade, tá? Os símbolos, né? E fórmulas para fazer a representação dos circuitos eletrônicos, né? Então, esse assunto é bastante explorado, ora na forma de símbolos, ora na forma de um circuito, fórmulas, né, e símbolos, e a gente tem que aprender para poder aplicar bem esse conhecimento na hora da prova, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou fazer uma revisão do assunto da aula passada, que foi sobre cálculo binário ali, então a gente vai ver base 10, base 2, base 8 e 16. Então, vamos fazer aqui. E aí a gente segue, depois dessa revisãozinha, para a nossa aula. Então, ó, foi o que a gente viu na aula passada, né? Então a gente vai relembrar o quê? Que a gente pode ter números. Deixa eu habilitar minha caneta aqui, ó. A gente pode ter números binários, né? Pode ter números decimais, octais e hexadecimais. Então, nossos números, né, que são binários, joia? Então, a gente representa ele como N2, que representa o número binário, tá? Decimal é N10, né? O octal, N8. Eu tenho 8 possibilidades, eu tenho um conjunto de 8 números para representar. No decimal são 10 números, começando do zero, né? Do 0 ao 9. Então, o zero já conta. E no hexadecimal, a gente tem N16. Então, tenho 16 possíveis representações, começando do zero até o F. Joia? Então, vamos fazer aqui um exemplozinho de nossa representação e cálculo na forma da base 10. Então, a gente vai ter o quê? Da base 10. Deixa eu dar uma ajustada aqui na mesa. Então, o que eu tenho? Digamos aqui, operações de adição. Então, N na base 10, o que é que a gente tem? Imaginando que a gente tem uma régua aqui, começando do zero, né? A gente vai ter, tá? À medida que a gente vai indo em direção à nossa esquerda, eu tenho uma escala de grandeza que vai crescendo em múltiplos de 10. Então, 10 elevado a 1, tá? Esse aqui é o 10, o 0 é 10 elevado, aliás, 10 é 0, né? 0 é 0. Aí eu tenho 10 elevado à primeira, tá? Depois eu tenho 10 elevado à segunda, 10 elevado à terceira, e assim sucessivamente. Aí eu vou ter N, né? Sendo 10 elevado a N, tá? Mais 1. Então, esse 10 elevado a N mais 1 vai crescer ao infinito, à medida que a gente vai se deslocando para nossa esquerda. À medida que a gente desloca para a direita, aí eu vou ter a seguinte representação, tá? 10, né, menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Essa é a representação. Joia? Aí já entra nos números negativos. Então, o que eu passei para vocês como regra geral, tá?
que a gente está habituado a fazer cálculos na base 10. E isso é perfeitamente representável quando a gente quer fazer aquela representação em binário, em octal ou hexadecimal. A gente usa aquele mesmo conceito que a gente faz calculando com a base 10. A gente vai ver aqui, só relembrando, certo? Base 10 e aí aplicando esse conhecimento também em base 2, em base 8, base 16. Então, o que a gente tem aqui? Digamos que eu tenho um número 315, certo? Então, lembrando que nossa régua aqui, ó, começou do zero, eu tenho aqui o valor zero, e vou ter nesse intervalo aqui, para nossa esquerda, a nossa representação em decimal. Então, o que eu vou ter aqui? Esse primeiro elemento aqui, esse primeiro dígito, é 10 elevado a zero. Esse segundo aqui, 10 elevado a 1. Depois, 10 elevado à segunda. 10 elevado à terceira, e assim sucessivamente. Aqui tem 0, 0 e vai crescendo, né? O que é que eu queria passar para vocês? Que é muito simples. A gente já sabe que 315, tá? A primeira casa é a casa de unidade, 1. A segunda é da dezena e a terceira é da centena. Já eu só faço multiplicar, tá? Pelo elemento de cima. Então, 1 vezes 5, 5, certo? Mais 10 vezes 1, 10, mais 100 vezes 3, 300. Quer dizer que se na ordem de grandeza a gente multiplicar esses elementos e somar, vai dar 300 mais 10, 310, mais 5, 315, na base 10. Tá? Em números binários, o conceito é o mesmo. Vou aplicar esse mesmo conhecimento aí. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos lá. Eu vou ter, em adição binária, ainda falando de adição binária, eu vou ter lá, tá? N2, né? Então, se a gente tiver nossa régua aqui, tá? 0, então se deslocando para a nossa direita, à medida que o número vai se deslocando para a nossa esquerda, né? Então ele vai aumentando a grandeza dele. Então eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a, desculpa, elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 3, e aí sucessivamente, sendo que é 2 elevado a n mais 1, né? Então esse mais 1 aqui eu sempre vou somando, à medida que eu vou me deslocando para a direita, eu vou somando mais 1 aqui na potência lá, no expoente, né? Isso aí vai ampliando a nossa potência, né? Em múltiplos de 2. Na medida que em base 10 era múltiplos de 10, né? 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, a gente pode também fazer essa mesma escala aí, né? Começando do 1, né? Porque é 2 elevado a 0, certo? Começa do 1. Aí 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. À medida que a gente também se desloca para a nossa direita, aí eu vou ter 2 elevado a menos 1, depois 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3 e assim sucessivamente. Ao passo que eu tenho 2 elevado a n, né, menos 1. Joia? Aí, o que a gente vai ter aqui? Tá? Vamos fazer um cálculo aqui. Eu vou ter um exemplo como 1, 0, 0, 1, 1. Que número é esse em esse número binário, né? Ele representa quanto em decimal? Então é simples. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Eu fui crescendo de múltiplos de 2, porque a nossa base é 2. Então a grandeza que ele vai crescendo é múltiplos de 2. Certo? Então, olha aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2, né? Que eu vou somar depois. 0 vezes 4 vai ser 0.
0 vezes 8, 0. E 1 vezes 16, 16. Ao passo que eu tenho aqui 16 mais 2, 18, mais 1, 19 da base 10. Então, aquele nosso número inicial que eu tinha dado lá proposto, que é 10011, tá? Ele é equivalente a 19 base 10. Joia? Então, é bem simples de se fazer. Esse conceito aqui, a gente vai aplicar também para o octal. Então, quando a gente tem um número octal, a gente, levando em consideração, a gente tem uma régua, eu vou ter aqui, ó, 0, né? Então, se deslocando para a nossa esquerda, eu vou ter o quê? 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2. E sucessivamente. Vou crescendo em múltiplos de 8. Se eu me deslocasse para a minha direita, aí eu vou ter múltiplos de 8 também em potências que vão decrescendo. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 menos 1, 8 menos 2, 8 menos 3. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho 3, 4 na base 8. Quanto é que me representa esse número? Esse número é quanto? Em base 10. Então, é simples. Eu tenho aqui, ó, 1, 8, né? 64 e assim sucessivamente. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, né? 1 vezes 4 vai ser 4, mais 3 vezes 8, aí eu vou ter 24, joia? E aqui 64 vezes 0 é 0, tá? Levando em consideração que a gente pode ter quantos zeros a gente quiser à nossa esquerda, mas eles não representam nada, né? Não tem valor algum de grandeza. Então, a gente vai somar aqui e vai dar o nosso 28 na base 10. Então, 34 na base 8 vai ser igual a 28 na base 10. Belezinha aí na nossa revisão? Então, eu também posso representar, lembrando aqui, que o nosso número octal, eu posso converter ele para binário diretamente. Eu não preciso converter ele para decimal, depois em decimal, começar a pegar esse cara aqui, né, e fazer aquela divisão por 2, né, múltiplos de 2, dividido por 2 sempre, até dar um valor e a gente fazer o número binário. Eu não preciso ter esse trabalho todo. Por quê? Porque eu sei que eu posso converter que um número octal, ele é igual a 3 bits, tá? Da representação binária. Então, binária, né? Então, o que a gente vai ver aqui? É que aquele número lá, que a gente tinha passado, número 34, ó, 34 na base 8, em decimal, aliás, em binário, seria o quê? Eu teria 3 dígitos aqui para representar o 3, né? 3 dígitos, e teria 3 dígitos aqui para representar o nosso 4. Então, como é que eu represento o número 3 em binário? Eu sei que é ímpar, né? Então, eu posso ter aqui, ó, 1 ligado e o 2 ligado. E esse número aqui é 0. Por quê? Porque eu sei que, ó, fazendo aquela representação em múltiplos de 2, 1, 2, 4, 8, e assim sucessivamente, eu sei que esses dois ligados aqui, ó, se eu multiplicar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho o número 3. Não é isso? Em binário. Aqui, a representação do número 4, né? Em base 8, eu também tenho 3 dígitos para poder representar ele. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, tá? Sempre que o número for par, então esse dígito aqui, ó, do binário, vai ser sempre 0, porque ele representa o número 1 em decimal.
então esse cara vai ter que estar desligado, né? Automaticamente. Então é 4, né? Então 4, eu vou representar como? Esse cara aqui é desligado também, que ele é o 2, e esse aqui ligado. Então 1, 2, 4. Então eu vou ter aqui, ó, aqui 0 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 0, e 1 vezes 4, 4. Então eu tenho aqui, ó, 4. Então 34 na base 8 é equivalente a essa numeração aqui, ó, em binário. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Tranquilinho aí, né? Então, a gente vai ter lá, ó, na base, agora N, sendo 16, que esse aqui é a nossa base hexadecimal. Então, a gente também, mesma coisa lá, a régua, joia? 0. E aí eu vou crescer para a direita, para a minha esquerda, em múltiplos de 16. 16 a 0, 16 a 1, 16 elevado a 2, e assim sucessivamente. Né? E a nossa direita, 16 a 1, a 16 a 1, menos 1, né? 16 menos 2, e aí sucessivamente. Ao passo que, o que é que vai acontecer? Eu tenho esses múltiplos aqui, ó, 16, aí depois 16 mais, vezes 16 é 2, 5, 6, joia? E assim sucessivamente. Ao passo que se eu tiver o número, digamos aqui, 1, 4, joia? Aliás, eu vou ter aqui, ó, seguinte, ó, 1, né? 16 elevado a 0, 1. 16 elevado a 16, 16 elevado a 1 eu tenho 16. 16 elevado a 2, aí eu tenho 2, 5, 6. Então, eu tenho essa escala crescente aqui, tá? Em múltiplos de 16. Aí esse aqui, essa quarta casa aqui, seria 2, 5, 6 vezes 16, né? E assim sucessivamente, que é 16 a quarta, né? Então, 16 a terceira, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um número aqui, vou botar aqui para a gente ver, certo? 1, 4, 2, na base 16, quem que esse cara representa? Eu vou ter aqui, ó, 1, 16, 2, 5, 6. Joia? Então, eu multiplico esses caras e somo. Então, vai ser o quê? 2, 5, 6, mais, aí, 16 vezes 4, tá? Aí vai ter 24, né? Vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 54, joia? E aí, 1 vezes 2, 2. Então, eu vou somar aqui esses valores aqui, ó. 2, 5, 6 e 56, né? Somei já aqui, ó. Então, o que é que eu vou ter agora? Eita, pessoal, perdão, não é 54, não é 64, né? 4 vezes 6, 24, fica 4. Vai 2 lá em cima, ó. 2. Então, 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 64, tá? 16 vezes 4. Então, aqui, ó, só corrigindo, olha, aí ficou aqui, ó, 58, né? 58. Então, eu vou somar esses caras aqui, 6 mais 8, aí vai dar 14, não é isso? Vai 1. Aí eu tenho 5 mais 5, 10, com 11, vai 1. Aí 1 com 2, 3. Então tem esse aqui, ó. Beleza? Então aquele número inicial que a gente tinha dado, que era esse aqui, ó,
em hexadecimal, 142 na base 16 vai ser igual ao quê? 314 na base 10. Joia? Tá tranquilo aí? Tá dando para raciocinar aí, né? Tá tranquilo, beleza. E aí a gente viu adição. Vamos agora falar um pouco sobre subtração. Então, na subtração de base 10, a gente tem que levar em consideração um fator que a gente vai levar também para a base 2, para a base 8, para a base 16. O que é ela? É aquele caso do vai 1, né? Então, ou recebe 1. O que acontece? Vamos fazer um cálculo aqui, tá? Seguinte, eu tenho o número 25, tá? Menos 19. Como é que a gente faz o cálculo agora? Tá? Isso é base 10, tá? Base 10 e base 10. Joia? O que a gente faz? 5, ele é um valor menor que 9. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar do 2 um fator, né? E transportar aqui para o 5. Só que o que a gente faz? Comumente, a gente diz assim, leva 1, né? Aí fica aqui, ó, 15. Tá? Mas, na verdade, vai 10. Tá? E 10 soma ao número 5. Por quê? Vem mais 10 para somar com o 5 e, coincidentemente, aí vira 15, né? Por isso que bota um 1 ali. Por quê? O que acontece é o seguinte, lembra lá da nossa grandeza, né? A gente tem aqui, ó, que são múltiplos de 10. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho a casa dos 10, aqui a casa dos 100. À medida que eu me deslocar, certo? Eu vou aumentando essa escala em fatores de 10. Então, o que acontece? Quando eu tenho nessa primeira casa aqui, certo? Na primeira casa, eu tenho uma representação de 0 a 9. Né? De 0 a 9. Como eu não posso representar o 10, o que acontece? Eu tenho que, quando eu tenho na primeira casa aqui, ó, eu posso ter 1, né? Depois eu posso ter 2, posso ter 3. Quando eu chego em 9, posso ter 9. Quando eu chego em 10, eu tenho que botar 0, certo? E vai, certo? O valor 1, certo? Para poder representar. À medida que, quando eu volto com esse dígito, eu tenho que trazer 10, tá? E o que acontece é o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo aqui na somatória. Se eu tiver 5 mais 6, vai dar 11. Então, eu não posso representar o 11, eu vou representar o 11 de que forma? O 11 passa um dígito a mais do 10, né? Então, eu coloco 1 aqui e vai 1 para lá. Vai 10, né? Fica 1, vai 10. E aí eu represento aqui. Porque desce, né? É 0 aqui, e aí desce 1. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Então, o 10, tá? Eu somo a 5. E aí aqui eu diminuo, né? 15 diminuído de 9, aí eu vou ter quanto? 6, né? Tá certo? E aqui onde era 2, passou a ser 1. Joia? Então, 1 menos 1, aí eu vou ter 0. Joia? Então, por isso que, quando eu tenho aqui, ó, 25 menos 19, vai dar o valor de 6. Joia? Então, esse raciocínio a gente tem que fazer quando a gente está calculando um valor de outras bases. Joia? Então, vamos fazer um exemplo aqui de subtração de um valor
binário. Aliás, vamos fazer um octal, em base 8. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho 4, 7, não, vou botar aqui um valor menor, que é para poder representar ele. Tenho 4, 3, 2, 7, na base 8. Como é que eu faço essa subtração agora, pessoal? Aí você pergunta assim, né? 3 é menor que 7. Eu não posso fazer essa subtração, né? É regra básica. Então, eu vou ter que deslocar um valor daqui, do 4, para cá. Quando o 4 virar 3, eu vou pegar aqui 8 e deslocar ele para a minha esquerda. Então, eu somo 8 ao dígito 3. E aí vai ficar quanto? Ficou 11, né? Ficou 11, ao invés de 3. Tá? E aí, 11 menos 7, aí eu vou ter o valor 4. Aonde era 4 aqui, agora é 3, né? Porque fez um deslocamento de um dígito para a esquerda, para a direita, e aí ele ficou com o valor 3 lá. 3 menos 2 ficou agora 1. Então eu tenho que 43 na base 8 menos 27 na base 8, eu tenho que 14 na base 8. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Se eu tiver aqui, 25 na base 8 e tiver, digamos aqui, 17. Quanto é que é esse valor aqui? Em base 8. Então, nós temos que 5 é menor que 7. Então, eu vou tirar um dígito daqui. Só que esse um dígito daqui, ele tem a grandeza, tá, de 8 elevado a... aqui é 8 elevado a 0. E aqui é 8 elevado a 1. Então, eu sempre tenho que aqui, os meus dígitos dessa casa aqui, eu multiplico ele por 8. À medida que se eu transportar para cá, para a minha direita, e ficar 1 aqui, né, cortar aqui para ficar 1, e eu levar 1 para lá, eu vou estar multiplicando 8 por 1 agora, e não 8 por 2. Então, aqui foi 8. Tá? Foi 8 para a minha direita. Então, 8 mais 5, aí vai ser quanto? Vai ser 13. Agora eu tenho 13, que é um valor menor que 7. E aí eu vou diminuir 13 de 7. Quanto é que vai dar, pessoal? Vai dar 6, né? Vou botar aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer aqui, ó, embaixo. Aí 13 menos 7 ficou 6. Beleza? E lá onde era 2, aí ficou 1, né? Porque foi 1. Aí ficou 1 menos 1, 0. Aqui de novo, coincidentemente, né, deu um valor de 6, né, octal. Então, 25 octal menos 17 octal vai dar 0,6. Vamos fazer um exemplo agora de subtração com um número na base 2. Então, eu vou ter um exemplo aqui. 1, 0, 0. Deixa eu botar aqui um número menor. Tá? Eu vou ter esse valor aqui, ó. Então, a gente sabe que esse aqui, esses dois números, esse aqui representa o número 2, né? Em decimal, não é isso? E esse aqui representa o 3 em decimal, né? Então, a gente sabe que 2 menos 3 vai dar um valor de 1, né? Então, como é que a gente vai calcular agora? Né? Se a gente tivesse um número muito grande, binário, o que é que a gente ia fazer aqui? Ó? Olha a regra. Eu tenho aqui 0 é menor que 1. Então, eu vou transportar, tá? Aqui onde era 1,
vai ficar 0. E aqui eu vou, em grandeza de 2, aumentar lá na minha direita. Mas aumentou 2. Veja que lá na base 10, quando eu me desloco, né, para dar um apoio a um valor que é menor, quando me desloco para a direita, esse vai, na base 10, vai 10. Na base 8, vai 8. Na base 16, vai 16 a mais para lá, né? Na base 2, vai 2. Então, quando foi 2 para cá, tá? Aí a gente começa a raciocinar, né? Só mentalmente como decimal, mas o valor é binário. Então, 2 menos 1, quanto é que é 2 menos 1? É 1, né? Então, como é que eu represento aqui? 1, beleza? E aí, lá ficou 0, tá? Aliás, pessoal, esse exemplo eu não poderia dar dessa forma aí. Por que não poderia? Porque não vai dar certo. Porque eu estou fazendo assim, ó. A nossa soma está 3 aqui e 2 aqui, ó. Então eu tenho 2 e 3. Ao passo que eu deveria inverter aqui, né? Deveria ser 3 menos 2 e não 2 menos 3. Que aí daria um número negativo, né? Então, na verdade, aqui se eu continuasse a conta, vai dar um número negativo menos 1. Tá? Vai dar aquele número negativo menos 1. Tá? Se eu botar aqui, ó, ficou 0, né? 0 menos 1, aí vai ficar 1 aqui. Então, se eu aplicar aquele nosso conhecimento lá da inversão do C2, né? Que é aquele complemento de 2, o que é que vai ser? Eu sei que esse número aqui, ó, ele é um número negativo, tá? Por quê? Ó, aqui, ó. Mas quem que é ele? Quem ele representa? Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ficar, eu vou inverter, né? Vai ficar 0, 0. E aí depois eu somo 1. Não é isso? A regra de complemento de 2. Então, ficou lá, ó, 1, beleza? Positivo. Esse valor de 1 positivo, eu sei que esse número aqui, ele é o 1, só que na forma negativa. Joia? Então não era esse o que eu queria chegar, não era isso daí não. Mas acabou que a gente calculou na forma correta, que deve ser. You are currently the only person in this conference. Pessoal, minha conexão havia caído aqui, e aí eu estou me conectando novamente.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Voltou o som. Pergunto se tá legal agora. Beleza. Eu tive que reiniciar meu navegador. Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Que está na nossa tela, que é 5, né? Menos 3. E aí não vai dar um valor negativo como no exemplo anterior. Joia? Que nada impede a gente de chegar ao valor, né? Deixa eu configurar aqui minha tela, que ficou desconfigurada. Tá, joia. Vou ativar aqui a câmera. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 menos 3. Então, 5 menos 3, a gente tem esses dois números aqui em base 2. Tá, joia? Então, o que, que a gente vai fazer para subtrair, né? Então, olha lá. Eu tenho 1 menos 1, vai ser 0. Aí eu me deparei com um problema. Eu tenho 0 menos 1. Então, 0 é menor que 1. Eu não poderia fazer essa conta, né? Então, eu vou transportar daqui, ó, para cá. Aqui vai ser 0 agora. E eu vou transportar, não 1, para cá, né? Vai ser o 2, né? Mas 2 é representado como? 2. 2 é representado com 0, né? Não é isso que eu represento 2 em binário? Então, o 2 menos 1, quanto é que é? É o valor 1. Não é isso? 2 menos 1 é 1. Joia? E aí, como ficou 0 aqui, 0 vai ser 0. Então, eu tenho que 101 menos 011 vai ser
010, que é o nosso valor 2 em decimal, né? 2 em base 10. Por quê? Porque eu tenho 1, 2 e 4. O único que está ligado aqui é o 2. Então, 2 vezes 1, 2. Joia? O valor 2. E aí, 2 em decimal é exatamente aqui aquela nossa conta lá, né? Que a gente tinha feito para poder reproduzir. Joia? Aí, eu vou trazer um problema para vocês agora, que é o seguinte, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 10. Aliás, esse valor aqui, que a gente sabe que é o 4 em decimal, né? Esse em binário aqui é 4 em decimal. Então, esse valor eu quero subtrair, joia, do seguinte: 0, 1, aliás, 001. Quero subtrair esses caras aqui. Esse aqui sendo base 2 também. Então, de cabeça, a gente sabe que o valor de cima é o valor 4 em decimal e o valor de baixo, que a gente quer subtrair, é o valor 1 em decimal. Então, 4 menos 1 vai ser 3, né, em decimal. Só que se existir aqui, essa representação for um número de 8 bits, né, de mais bits, fica complicado para você fazer a transformação para decimal, para depois calcular ele em, aí fazer a subtração em decimal e converter de volta para binário. Olha só que trabalhão, né? Então a gente tem que começar a se habituar a trabalhar com o binário, sem precisar fazer a conversão. Então, como é que acontece aí? Ó? Como é que eu vou subtrair agora? Né? Eita lasqueira, como é que eu vou trazer esse cara daqui para cá, né? Para eu colocar um valor aqui, né? Porque 0 é menor que 1, se o meu parente, né? Quem é o meu parente? O meu parente é 0 também. Então, eu não vou poder puxar dele. Eu vou ter que puxar de outro, mais distante. Então, o que acontece? Primeiro eu vou ter que fazer esse transporte aqui, ó, do 1 para cá. Joia? Quando eu fiz esse transporte, eu transportei 2, né? Na base 2. Joia? E quando eu transportei daqui para cá, foi 4. Não é isso? Foi 4. Aí eu pergunto, agora eu tenho aqui que é 0, né? E aqui eu tenho que é 4. 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. E aí, como é que eu represento 3? 3 eu represento assim, né? 1 e 1. Então eu deixo 1 aqui e vai 1 lá. Aí como eu tenho 0 aqui e 0 aqui, eu desço com 1. Joia? Então, ao passo que ficou aqui, ó. 1 e 1 é o resultado da minha subtração lá. Então, eu tenho que 1, 0, 0, que é 4, menos 0, 0, 1, que é o dígito 1, vai ser igual a 1, 1, que é 3, né? Então, eu sei que 4 menos 1 vai ser igual a 3. Joia? Então, essa regra aqui do transporte é aquilo que eu falei para vocês. Não só leve o dígito 1, né, para botar lá do outro lado. Porque se eu tivesse só feito a seguinte conta aqui, eu vou pegar, transportar o dígito 1 e botar o 1 aqui. Aí não ia me surtir efeito nenhum se eu fizesse isso. Se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, trouxesse o 1 para cá, né, ao passo que ficasse 1, 0, né, 1, 0 é 2. 2 menos 1, né, vai ser quanto? Ia ser 1, né? E aí aqui teria 0, né, porque transportei. Não é assim que se faz. Joia? Como eu vou mexer duas casas, aí vai 4 para cá. Né? 4 em binário, tá? Porque vai ser múltiplos de 2, né? Primeiro eu fui múltiplo de 2, depois fui múltiplo de 2 de novo. Aí foi 4. 4 menos 1, 3. Aí 3 em binário, quanto é que é? Vai ser 1, né? É 11. Só que aí vai 1, que eu só posso deixar 1 lá, né? Vai 1 e aí ele desce de novo. Aí, coincidentemente, aqui ficou 1, 1. Mas se tivesse um outro valor, um outro dígito por aqui,
aí você somaria, né? Somaria ele. E aí daria. Era a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Eu tenho esse valor aqui, digamos que eu tenho agora aqui, ó. Como é que seria agora, Emanuel? Então, eu transportaria aqui, ia ser 4, né? Aqui 2, 4. 4 menos 1, 3, né? Como é que eu represento 3? Vai ficar 1, vai 1 lá para cima agora, né? Joia? Então, eu tenho aqui, ó, 1, não é isso? Aí, o que eu tenho agora? Eu pego agora aqui, ó, certo? Eu tenho 1 aqui, e aí eu vou poder somar aqui, ó. Aí vai ficar... Somar não, né? Diminuir. Agora eu tenho 1 menos 1 aqui, ó. Joia? Que aí vai ser 0. E aqui já era 0 porque foi transportado subindo lá, né? E aí ficou 1 aqui. Beleza? Então eu passo aqui 3 menos 4. Não é isso? Esse valor aqui é 4 em decimal. E esse aqui, em binário, é 3, né? Tranquilo aí? Deu para entender essa diferença? A mesma coisa, essa técnica a gente usa com o hexadecimal. Joia? Do mesmo jeito. Se eu for me deslocar para a minha esquerda, eu faço múltiplos de 16. Se eu for me deslocar à direita, também múltiplos de 16, só que nas medidas de proporções ali, se for para subtrair, né? E aí eu vou ter que fazer essa jogada aí. Joia? Se a gente entender essa diferença, aliás, essa singularidade que tem, tá? A base 2, base 10, base 16, base 8, a gente resolve qualquer questão. Tá joia? Então era isso que eu queria fazer essa revisão aqui com a gente, para a gente poder passar. Outra coisa que eu também não falei. Por exemplo, aqui, multiplicação. A multiplicação de binários, por exemplo, é simples. Então, vamos dizer aqui, eu tenho 1, 0, 1. Eu tenho 1, 0. O que é que vai ser? Eu sei que esse cara aqui, em decimal, seria o quê? Seria 5, né? E esse cara aqui, 2 em decimal. Então, a gente sabe que essa conta aqui, tá? Esse binário aqui, multiplicado por esse binário aqui, vai dar 10, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui, fazendo a multiplicação em binário, porque aqui está fácil, a gente sabe que o número é pequeno, mas se fosse um número muito grande, a gente não perderia tempo em converter para decimal, multiplicar e depois voltar a ele. Então, o que acontece? Eu tenho que 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. E depois eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Aí agora eu somo, né? Vai ficar 0, 1, 0, 1. Ao passo que esse aqui, tá? É 1. Esse aqui é 2, né? 4 e 8. Então, eu sei que... O que é que acontece? Esse aqui eu não uso. Esse aqui, 2 vezes 1, vai ser 2. Mais 4 eu não vou usar. E 8 vezes 1, 8. 10, né? Deu 10, olha aí. Então, qual é o bizu para não perder tempo? É assim, ó. Eu tenho 1, 0, 1. E aí eu vou ter aqui, ó, 1, 0. Então, a multiplicação de 0 sempre vai ser 0. Repete logo. É 3 vezes aqui o 0. E o 1 é você somente replicar o valor. Então, vai ser 1, 0, 1. Nem perde muito tempo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 1, e aí teria aqui embaixo, por exemplo,
1, 0, 1, o que é que seria? Aí eu só faço repetir esse cara, né? Porque eu estou multiplicando por 1. Aí vai ser 1, 1, 0, 0, 1. Depois 0, 0, 0, 0, 0, que eu só vou multiplicar por 0. E o outro eu repito 1 de novo lá. Ó. Todos os valores lá eu vou repetir. E aí eu só faço somar. 1, agora 1, 1, 1, 1, 0 e 1. Aí eu tenho aqui a minha multiplicação desse valor aqui multiplicado por esse, aí deu esse valor aqui para a gente. Convertendo ele em decimal, aí dá aquele valor para a gente. Ou a gente poderia converter, se a banca pedisse, para a gente converter ele em um número octal, né? Ou em número hexadecimal. Aqui a gente converteria em número hexadecimal, ó, porque eu teria 4 bits, né? 4 bits. E aqui 0, né? Para completar os 4 bits. Beleza? E se fosse em octal, a gente quebraria ele em blocos de 3. Certo? Aí a gente fez a nossa revisão. Deixa eu dar um pause aqui.